Vamos ver, vamos ver. Bom, botei aqui. Acho que vai. Eu tenho a hipotenusa, que vale 50 metros, e um dos catetos, que vale 20. Eu quero saber quem é o outro cateto, preciso saber, justamente por quê? Justamente para saber quem é a área, né? Vai ser a multiplicação dos catetos dividido por 2. A gente viu isso hoje, né? Logo, aplicando Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à somatória dos catetos ao quadrado, então fica 50 ao quadrado igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, 20 ao quadrado. 50 ao quadrado, 2.500. 20 ao quadrado, 400. Isolo o cateto que eu quero saber ao quadrado. 400 está de um lado, passa para o outro subtraindo. 2.100. O inverso de algo ao quadrado é a raiz. Jogo para o outro lado. Então fica esse cateto igual a raiz de 2.100. Cateto igual a 45,83 metros. Sempre colocando a unidade. Nunca esqueçam de colocar a unidade. Arredondei o meu para baixo, professor. Coloquei 45,82. Não, tudo bem. Não tem problema. Não vou brigar por diferença pouca, tá? Lembrando só que eu estou usando aquela regra de arredondamento que nós explicamos em outras aulas. Porém, aí não é o final, né? Eu quero saber quem é a área. A área vai ser os dois catetos, um multiplicado pelo outro, 45,83 vezes 20, dividido por 2, igual a 458,3 metros quadrados. Lembrando que por que eu divido por 2? Se eu mantenho apenas a multiplicação, isso aqui é como se fosse um retângulo, né? Seria 20 vezes esse outro cateto, sem dividir por 2, como se fosse um retângulo. Segundo exercício, eu quero saber algumas informações desse triângulo retângulo. Quero saber quem é esse outro ângulo interno, quem é a hipotenusa e quem é este cateto, com as informações que eu tenho aqui. Esses 30 graus internos, 60 metros como esse cateto lateral. Primeiro, mais simples de saber é o ângulo interno, né? Se a somatória de todos é 180, 180 menos 30 menos 90, 60, né? Igual ao nosso exemplo. Já está aqui também. Alfa igual 180 menos 90 menos 30 igual 60 graus. Agora, eu quero saber quem é o lado H, né? O lado H, com as informações que eu tenho aqui. Eu posso usar tangente. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é 60. Que é exatamente o que fizemos aqui. Tangente de 30 graus igual a H sobre 60. Se eu tiro na minha calculadora tangente de 30, coloco lá tangente de 30 igual, né? Vai aparecer 0,58. 0,58 igual H sobre 60. Isolo o H. Se aqui está dividindo, passo 60 multiplicando. 60 vezes 0,58 igual a 34,8 metros. E aí, por fim, a hipotenusa. A hipotenusa é o x. X ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. 60 ao quadrado mais 34,8 ao quadrado. A soma dos quadrados desses dois é 4.811,04. Esse quadrado passou para o outro lado como raiz. Então, a raiz de 4.811,04 igual a 69,36 metros. É extremamente importante que saibamos essa parte de trigonometria do método de triangulações, principalmente quando estivermos falando já dentro da topografia de poligonais fechadas, que nada mais são do que cálculos de distância
e, consequentemente, cálculo de área de terrenos, como se fala poligonal fechada, de um terreno fechado. E aí o próximo passo a isso, aí sim será a entrada de rumo e azimuth. Sim. Então, o 2 eu fiz conforme aquele exemplo que o senhor passou com o Sede. Com as funções trigonométricas. Isso. Chegou num valor Aí parecido. os valores batem fora. O valor deu quase igual. Tá certo, não tem problema não. A gente tem a diferença dos valores por conta dos arredondamentos, né? A gente acaba se perdendo em algum momento. Mas não importa. Você me dando a resposta, mostrando a ferramenta que utilizou, maravilha, sem problemas. Poderia muito bem chegar aí, conforme você chegou, utilizando-se de uma outra função trigonométrica, sem maiores problemas. Desde que vocês me apontem a forma que vocês chegaram nos resultados. Tá ok. Eu fiz pelo cosseno, Rafael. Bem, chegou algo parecido, não foi? 69,284. Ok, parecido, sem problema. É importante apenas vocês observarem que a diferença que se dá é por conta dos arredondamentos, né? Terceiro, que é o que gerou um pouco mais de confusão, e o intuito era esse mesmo, né? Era para fazer com que vocês pensassem, né? Esse era o nosso intuito. Então, no terceiro eu falo aqui para vocês, né? Contei toda uma história apenas para perguntar quem que é essa área pintada, essa área achurada, tá? Então, eu falei que isso aqui é uma praça. E eu estou dando a informação que eu tenho aqui uma área circular, onde o raio dela é 15 metros. Só isso. Muito bem. E aí eu pergunto, qual a área, né, dessa parte achurada? Que eu estou falando que é uma praça, tá? Podia ser qualquer coisa. Quando a gente fala achura, significa pintado. Bom, pois bem. A primeira coisa que fazemos é a área do círculo, tá? Então, essa área do círculo, com as informações que eu tenho, π vezes raio ao quadrado, esse aqui é o símbolo de π. π é 3,14, o raio 15. 15 ao quadrado vezes 3,14, 706,5 metros quadrados. Essa é a área do círculo. A área do triângulo, triângulo retângulo, 15 vezes 15 dividido por 2. Tá? Se é raio 15 e esse triângulo está inserido dentro desse círculo, o raio é o cateto e os dois catetos são iguais. Então, 15 vezes 15 dividido por 2, 112,5 metros quadrados. Agora, eu quero saber a área apenas desse pedaço aqui achurado, onde eu estou colocando o cursor do mouse. Se eu transcrevo aqui essas 4 áreas de triângulo e a área desse círculo todo, e eu faço então a área do círculo menos a área desses 4 triângulos, que é o que eu fiz aqui, vai me sobrar 256,5 metros quadrados. Porém, o que está sobrando aqui é a área dessas 4 partes pintadas. E não é isso que eu perguntei. Eu perguntei a área só dessa que está o cursor do mouse pintada. Então é apenas 1/4, né? Como queremos apenas 1/4, divido por 4, né? 256,5 dividido por 4 igual a 64,13 metros quadrados. É extremamente importante aqui nessa disciplina, e não só nessa, mas nós, profissionais da área de construção civil, que enxerguemos de forma tridimensional, né? Ou seja, que nós consigamos enxergar as áreas com esboço em papel. Até por isso mesmo que eu coloco aqui a mão, para que vocês vejam que nós temos que fazer esboço das coisas. É extremamente importante nesse presencial à distância que vocês façam à mão, né? Antes de jogar as respostas e o passo a passo no computador, porque isso também faz parte do nosso aprendizado, né? Uma conexão
melhor para que isso entre na nossa cabeça. Então eu recomendo também que vocês façam sempre à mão antes de jogar dentro aqui para poder lançar as respostas. Alguma questão? O senhor vai colocar esse professor? Oi? Esse aí como material de apoio, que eu errei algumas passagens, eu quero depois elas melhor. Ele tá lá já tá na aula 2 lá. Esse material, ele tá lá como aula 2, alguma coisa assim. Ele é um material único, né? Onde eu coloquei aqui essas 3 folhas, desde da teoria, a lista de exercícios e a correção. Tá no mesmo arquivo. Beleza, professor. Porém- Só esse último aí que Porém, cheguei perto só. não, esse é o intuito mesmo, que vocês quebrassem a cabeça. Porém, vocês devem colocar essas respostas no ambiente virtual, tá? Apesar de eu já ter mostrado a correção aqui, tem que ter a resposta de vocês no ambiente virtual, certo? Esse Beleza, daqui, professor. o intuito desse foi quebrar a cabeça de vocês mesmo, tá, gente? Mas o que é de novo, o que eu falo? Pegue essa questão da área, essa questão de trigonometria básica. Isso é tudo a base da topografia, gente. A gente tem que estar com isso bem afinado. Certo? Ô, Rafael, Sim. você está falando para a gente colocar lá o exercício que a gente fez aqui. Você está falando, no caso, para fazer o upload da folha aqui do caderno para poder colocar lá no EAD? Você fala no exercício? Não, eu não coloquei como upload. Eu coloquei quando você entra lá no campo atividade. Deixa eu carregar aqui que vamos ver. Eu estou abrindo aqui a atividade, deixa eu ver. Na atividade que está para fazer, então, começar a avaliação. Só que você já responde direto na plataforma. Vai estar lá, o exercício proposto 1, qual a resposta? O exercício proposto 2, qual a resposta? O exercício proposto 3, qual a resposta? Não, beleza. Eu pensei que não estava lá como atividade, teria que fazer esse aqui à parte. Então, show de bola. Obrigado. Não, ele está como atividade. E é o passo a passo, viu, gente? Não é só pôr lá igual, exercício 3, a resposta, 64,13. É o passo a passo, tá? Algo mais que queiram perguntar? Para a gente poder ir já para um fim de semana aí? Não? Então dou-lhe uma, dou-lhe duas. Falou alguma coisa, Luiz? Uma pergunta? Não. Beleza. Bom, gente, então podem achar pelo celular, tá? Dúvidas, questões? Roberto, falou alguma coisa? O senhor viu aquele documento que eu mandei para o senhor pelo WhatsApp? Do conselho? Isso. Recebi direitinho, mas eu ainda não consegui ler. Tá. Senhores, então uma boa noite, um bom fim de semana a todos. E estamos aí de volta segunda-feira. Com quem que eu tô segunda? Eu fiquei perdido, que essa semana eu dei aula para duas turmas. Segunda, se não me falha a memória, eu tô com a 51 e a 52. E a 53 está fazendo desenho. Se não me falha a memória. É isso mesmo, professor. É isso, né? De novo, professor? De novo? Sim. Porque na verdade essa semana. Na verdade, essa semana era só com a 53. Aí a 51 e a 52 eu acabei dando aula junto com vocês. Então a semana que vem vai ser a aula 2 de projetos para 51 e 52. Também Parece que o Roberto, Calma, um por vez. o Roberto não acostumou desde o tempo da. Parece que o Roberto não acostumou desde a época elétrica e hidráulica. A gente tem a semana toda com o professor Rafael, ó. Não, na verdade essa semana que passou era para vocês estarem no CAD, né? Aí eu não sei o motivo, eu acabei incorporando vocês para projetos também. Mas a semana que vem, seguindo aquela sequência quinzenal, né?
Então a 53 vai estar com o CAD e vocês 51, 52 comigo à distância. Beleza, professor. Bom, gente, um abraço então a todos, um excelente fim de semana e até a semana que vem. Boa noite, professor. Um abraço a todos. Ótimo final de Até mais aí. semana pra vocês também aí, galera. Final de semana. Boa noite, professor. Valeu! Vamos estudar aí que não vão arrebentar. Alô, Ambev, dobra a produção aí. Just in on you make